Obrigado, Jesus, pela alegria de mais uma vez estarmos unidos em Teu nome. De abrirmos nosso pensamento, nosso sentimento para as verdades do Espírito. Estas que são tão palpáveis quanto as paredes que nos protegem do vento ou da chuva. As verdades da alma, que explicam os motivos da situação que vivemos no dia de hoje, em nosso ambiente pessoal, os desafios profissionais, materiais, explicam por quê. Precisamos enfrentar obstáculos para os quais nós não contribuímos em nada, a fim de que eles existissem. As leis espirituais, porém, com a solidez e a convicção daquilo que vem de Deus, sem intromissão do interesse secundário, sem deturpação de partidarismos de nenhum tipo, nos coloca diante do amanhã como aquele que o construa, diante do ontem como aquele que é responsável por aquilo que já fez, para que saibamos viver o agora, herdando os efeitos negativos ou positivos do passado que se compreende, que se administra, que se busca superar no que é ruim e melhorar-se ainda mais no que é bom. E ao mesmo tempo, com a sabedoria de quem já tropeçou, projetar para o futuro na luminosidade e clareza do hoje, aquilo que desejamos, como queremos o nosso futuro, com a felicidade, com a harmonia, mas não um futuro que é o do outro dia, do dia seguinte do calendário, o futuro do ser, sopro divino, daquele que foi tocado pelo Criador para que aprendesse, que crescesse, que não ficasse embolorando numa hospedaria onde todo mundo tem que dormir eternamente, nem cozinhando no inferno onde o mal governa, porque ambas são a negação da bondade de Deus. Mas ao contrário, pudesse agir, ir e voltar muitas vezes, como o aluno vai à escola, no ano seguinte, aprender aquilo que não conseguiu aprender no anterior. Obrigado, Jesus, por iluminar a nossa consciência com a luz desta certeza, de que o Pai é generoso para nos deixar voltar a estudar, e que nós somos inteligentes o suficiente para sabermos onde erramos e aonde precisamos melhorar. Assim, mais uma vez, nós te pedimos que nos ajude a entender aquilo que todos nós vamos cantar do fundo do coração, desejando tornar o serviço em ação. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, um abraço a todos os que estão aqui em nossa casa para o encontro desta noite e aqueles que nos assistem na transmissão ao vivo. Já quase 500 pessoas estão conectadas na nossa transmissão, para as quais nós também enviamos o nosso abraço e a alegria de tê-los em contato com as transmissões ao vivo. Agradecemos também o interesse de vários nossos telespectadores estavam preocupados porque nós não fazemos publicidade das tarefas que são realizadas na nossa instituição. Nós não temos a pretensão de que as pessoas possam ficar encantadas ou observarem que alguma atividade feita em uma outra localidade represente algum tipo de superioridade em termos de liderança. Não, nós não estamos aqui para exibicionismos. Portanto, não avisamos, não dissemos a ninguém o que estaríamos fazendo. Como também estamos explicando isso agora apenas porque hoje é a primeira vez que estamos de volta, para que não pensem que nós também fugimos. Porque alguns pensaram, não, será que ele ficou doente? Será que aconteceu algum problema? O que está acontecendo? Escreveram isto lá, né, os nossos companheiros que ficam tomando conta das nossas redes sociais, estavam nos comunicando o que estava acontecendo. Então, nós avisávamos apenas que voltaríamos no meio de novembro, para as transmissões ao vivo terem continuidade. Assim também foi feito, por quê? Porque aqueles que vinham falar aqui, que não estavam acostumados a falar, eles não queriam que as pessoas vissem eles falando, além dos vivos. Então, para que eles não ficassem ainda mais temerosos de terem que estar falando para 500, 800, 1000 pessoas e aí eles se sentirem intimidados, nós também não apresentamos a transmissão ao vivo, para que eles tivessem a liberdade de se sentirem mais em família, como é aquilo que nós sentimos com aqueles que vêm à nossa casa. Não é? São irmãos, são companheiros de todas as semanas praticamente, e que saberão certamente observar o esforço de uma pessoa que não está acostumada a falar e que está dando de tudo para que saia bem, pelo menos para que seja compreendida. Então nós também, por esse motivo, para não pesar demais sobre a responsabilidade destes que não têm a habitualidade da fala, não é? Nós não fizemos exibição dessas palestras para o público que estava na internet. Pusemos outras palestras, havia programação normal, mas não eram programas ao vivo. Então, nós agora estamos voltando às tarefas normais e, como sempre, nós temos alguns avisos para dar, aproveitando agora a presença dos encarnados e dos nossos telespectadores virtuais. Nós teremos, como vocês estão vendo, no dia 30 de novembro, a nossa pizza beneficente. É a última deste ano. Nós precisamos dela porque é com o recurso que obtemos do trabalho da pizza que nós mantemos as tarefas benemerentes que a nossa instituição realiza todos os meses para aproximadamente 130 famílias. Nós não recebemos verbas públicas, não pedimos dinheiro para governos, para empresas, nós só sobrevivemos do nosso esforço e da doação das pessoas que queiram compartilhar conosco este mesmo ideal. Por isso, nós estamos nos empenhando bastante para que nós consigamos vender a quantidade de pizzas pelo menos igual à da última, que foi já bem menos do que nós vendíamos antes. Precisamos, por quê? Porque dezembro, janeiro e fevereiro são meses bastante difíceis para as instituições beneficentes, porque as pessoas estão preocupadas com o Natal, com o Ano Novo, gastam com presentes e vão se preocupar em ajudar as instituições só depois do Carnaval, no mês de março para frente. Por isso nós estamos pedindo ajuda, empenhados para que tenhamos uma quantidade de pizzas suficientemente razoável, a fim de que nós possamos passar por este período sem uma dificuldade muito grande. Porque apesar de nós estarmos trabalhando de maneira desinteressada e benemerente, as famílias que vêm aqui todos os meses, elas contam com o alimento que recebem.
Não adianta dizer para elas, olha, nesse mês ninguém nos ajudou, nós não vendemos pizza, então ó, você volta para casa que não vai ter cesta para você. Nós nos colocamos no lugar dessas pessoas. E assim nós pedimos aos que estão presentes, não que comprem a pizza, mas que nos ajudem a vendê-la. Os talõezinhos estão disponíveis na saída. Agora, é claro, se você não pode, você não tem para quem vender, mas você quer ajudar comprando, você também pode ajudar comprando. Você que está na internet, você é especial para isto, você nos ajudará muito se comprar a pizza e doá-la, como é a única modalidade possível pela internet. Você pode comprar usando o botão da pizza, que você vê em nossos sites, aí é um botãozinho como esse, você clica nele e ele te leva para a área da pizza, ou, se você não quiser usar deste recurso, você pode fazer um depósito nos dados que nós estamos apresentando a você, referentes à nossa instituição. Você pode fazer uma doação em dinheiro dentro destes números que você está vendo na agência, a conta 11601-4 da agência 6393 do Banco Itaú, em nome da nossa instituição. Aí está o CNPJ, nós vamos receber essa doação, contabilizando isso como pizza, que foi comprada para ajudar a nossa casa. Mas quem faz isto, quem doa desta forma, não pode retirar a pizza aqui. Não existe essa modalidade de comprar pela internet e vir retirar aqui. Esta compra pela internet, seja com o depósito em banco, seja com a área virtual da pizza, ela é para você doá-la, você não estará podendo vir retirar. Para retirar a pizza, precisa comprar de um talãozinho, de alguém que tenha, ou precisa vir aqui no dia, no sábado, dia 30 de novembro, nós vamos estar trabalhando para produzir as pizzas e entregar. Então você pode chegar aqui, eu soube que tinha pizza, eu vim comprar uma, 2, 3, 10, 200. Nós vamos fabricar. E aí você pode levá-las. E com isso você estará nos ajudando bastante. Então fica a lembrança do trabalho da pizza. Faltam 2 semanas. Para vocês terem uma ideia, nós ainda não entregamos 500 pizzas. Nós estamos precisando entregar mais. Nosso projeto, que era de 3.000 unidades, estará muito bem, assim, estaremos mais ou menos felizes se conseguirmos chegar nas 1.500. Portanto, vocês que estão nos assistindo podem nos ajudar. Cada um que possa, nós temos em média, nas transmissões que fazemos, 1.000 pessoas, 800, 900, 1.200. Em uma semana de transmissão, nós temos 4.000 a 5.000 espectadores assistindo. Se cada um pudesse comprar e doar uma pizza, em uma noite, eu falei aqui que já tínhamos quase 500 assistindo. Só hoje, se nós tivéssemos destes 500 comprando uma pizza, nós já teríamos 500 pizzas. Só com isto, só com esta transmissão. Portanto, fica a solicitação aos que nos assistem na internet. Nós teremos outras formas de ajudar, mas vamos explicá-las depois. A nossa instituição também se prepara com a pizza para o nosso Natal, a festa de Natal que fazemos para as famílias assistidas. Algumas pessoas, ao longo dos muitos anos que a nossa instituição existe, na época de Natal se sentem mais tocadas, querem ajudar mais um pouco. Então elas nos perguntavam o que é que nós precisávamos, o que estava faltando. E para a gente não ter que ficar repetindo todas as vezes, nós criamos então um folhetinho, um papelzinho com os itens básicos que nós precisamos. Aquilo que nós colocamos nas cestas de Natal. Este pequeno folhetinho está disponível na banca. Cada um que queira pode, ao sair, retirá-lo e levar com você. Assim você pode ter uma ideia do que tem, o que você pode ajudar, qual é a sua inspiração para você poder doar para a nossa cesta de Natal, para a nossa festa, que acontece no mês de dezembro. Mas a nossa pizza também tem essa finalidade, ajudar a ter recurso, para nós não ficarmos dependendo da doação, porque nem sempre as doações chegam e naquilo que nós precisamos. Elas são muito úteis, são bastante importantes, mas nós não podemos ficar esperando que nos deem para que a gente doe. Nós temos que ter recurso para que aquilo não falte. Então,
este papelzinho está disponível. Nós temos, para aqueles que queiram saber pela internet, nós temos também este papelzinho escrito aí, você pode copiar. Se quiser, você pode solicitá-lo, a gente envia por e-mail para você o arquivo com os dados que você possa enviar para nós como alguma forma de doação. Estávamos então falando a respeito... ainda tem acho que o bazar, né? Isso, o bazar do dia 23 de novembro. A pizza é dia 30. Um fim de semana antes vai ter o bazar. Não é neste fim de semana, é no fim de semana seguinte. E esse bazar é diferente do bazar dos quitutes, né? O bazar dos quitutes foi só comidinhas, docinhos, né? Este, além das comidinhas e docinhos, vai ter artesanato, vai ter roupas, objetos de decoração que a gente faz aqui na nossa casa, como você está vendo aí, ó, dia 23 de novembro, sábado, a partir das 14 horas. Tudo isso nós fazemos com o mesmo objetivo. Todos os trabalhadores que vocês veem na nossa casa, eles são voluntários, eles não recebem nenhum pagamento. Nós não fazemos estas campanhas para pagar salário, para pagar vantagem. Nós não fomos viajar usando recursos da nossa instituição. Todos os recursos nos foram fornecidos por aqueles que nos convidaram. Desta forma, o que nós estamos fazendo tem a finalidade exclusiva de manter as ações beneficentes da nossa instituição em andamento. É para isso que nós teremos o bazar do dia 23, a pizza no dia 30, com o esforço de que se arrecade em um possa também se somar ao que vem pela frente no caso da pizza. Então, as pessoas que quiserem, no dia 23, às 14 horas, aqui mesmo, poderão vir, que nós teremos várias coisas bonitas que as pessoas fazem com muito carinho. E se alguém quiser doar alguma coisa, pode doar também. Você tem lá na sua casa, você ganhou, na época do seu casamento, você ganhou 2 ferros de passar roupa. É verdade que era do tempo em que passava roupa com carvão, né? Mas um está na caixa ainda. Não está nem enferrujado. Né? Você, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar lá para ver se eles vendem. Você pode doar alguma coisa que esteja novo, para que nós possamos também aqui colocar à disposição. O bazar não é bazar da pechincha, mas é bazar de produtos novos, por preço muito menor do que você encontra na loja. Então, como nós ganhamos, nós não temos que comprar, nós podemos colocar o valor em um patamar bastante favorável. Por isso, as pessoas que queiram nos ajudar com objetos devem ter este cuidado, que eles sejam novos, que não sejam remendados, que não é de segunda mão. Tudo que nós colocamos aqui é novo, inclusive a comida. Comida também aqui não é de segunda mão. Bolo, torta, salgado, as pessoas podem fazer e nos ajudar. Mas é bom você perguntar para as organizadoras do bazar o que é que mais sai, porque às vezes você é uma boa cozinheira, mas aquilo que você gosta de fazer não é o que sai mais. Então, as pessoas te informarão sobre isso. Bem, agora que o número da conta, o Felipe vai pôr novamente, vocês vão ver aí o número da conta, a pedido dos nossos internautas, a conta no Banco Itaú, a agência 6393, aí está, a conta corrente 11-601-4, o CNPJ 46-111-068-0001. Deixa aí, Felipe. Tá com pressa, meu? 46-111-068-0001-49 e o nome da nossa instituição, Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes. Portanto, você pode usar esses recursos, esses dados para fazer a sua doação. Pode tirar. A nossa maneira de viver interfere no mundo. O que nós somos interfere no filho que criamos. A maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas da nossa família modifica na mente das pessoas que estão conosco determinados comportamentos. Nós mesmos, muitas vezes, sem saber como agir, perguntávamos para alguém que a gente achasse que era mais experiente, o que ele achava daquela situação, o que seria melhor fazer.
mesmo que nós não acompanhássemos. Mas pelo menos nós tínhamos uma outra pessoa pensando, nos dando uma opinião. Nós olhamos para nossos amigos e quando precisamos de algum conselho em casos mais difíceis, nós não vamos perguntar para todos. Nós nos dirigimos para aquele ou para aquela que você acha que é mais maduro, que tem mais experiência e que é capaz de ouvir você para te dar uma opinião, mesmo que você não queira contar todos os podres que estão envolvendo aquela situação. Por esse motivo é que nós estamos vivendo num planeta como este, de prova e expiação. É por isso. Ao contato dos melhores, os que não são tão avançados aprendem. Esse é o processo pedagógico. Se você vai na raiz da palavra pedagogia, a raiz grega, você vai aprender que pedagogo é aquele que conduz criança. Pedagogo é aquele que pega a mão da criança e a conduz. A inexperiência sendo conduzida pela experiência, pelo saber, pela maneira de ver o mundo um pouco mais adiante ou um pouco mais à frente, enquanto que a criança não sabe como agir, ela quer imitar aquele que está mais perto, que parece que tem mais segurança no que faz. Então, quando você observa a maneira como o universo se construiu na estrutura da Terra, na convivência dos povos, você percebe que os espíritos reencarnam em diversos povos para também aprenderem coisas distintas, valores diferentes. Uma vez que não existe no plano espiritual restrição a nascermos nesta ou naquela nação, você pode nascer em qualquer uma. Hoje você é um cidadão que nasceu aqui no nosso país, amanhã você pode nascer no Afeganistão. Na próxima encarnação você pode nascer em um país asiático, com uma cultura totalmente diferente. Numa próxima você pode nascer esquimó, os Inuit. E em cada uma delas você vai assimilar coisas para construir aquilo que você é como um espírito. Essa estrutura vai do micro, que é a estrutura da família, aonde duas pessoas adultas, biologicamente pelo menos adultas, se unem para produzir um corpo destinado a uma outra alma, dois cuidando de um. Olha a prudência no processo de gestão da humanidade. Olha a prudência. Dois mais maduros, orientando aquele que está nascendo. Um. Desde o período da formação até a criação, este desenvolvimento do que veio depois está atrelado ao pedagogo, pai ou mãe, que vai pegá-lo pela mão, vai ensiná-lo a ter confiança e dar os primeiros passos. Todos vocês que já foram pais ou são, guardam na memória estas escalas da idade dos que nasceram de vocês. Você não precisou fazer ele andar sozinho. Você não precisou tirá-lo do berço para fazer engatinhar. Ele mesmo tomou a iniciativa. Você apenas o protegeu para não cair da cama, para não cair do berço, para não cair da escada. E ao mesmo tempo,
estendia a mãozinha para ver se ele tinha coragem de dar uns passinhos e chegar até você, para ele descobrir que ele pode andar. Depois de ter rastejado o seu bumbum pelo chão. E as mães inteligentes põem uma flanela com um pouquinho de cera para já ir ilustrando, enquanto engatinha. E ele então aprende que ele pode engatinhar, mas que engatinhar é muito devagar. Ele quer andar como o pai ou a mãe, então ele vai se esforçar para ficar em pé, e vai ser aplaudido, vai ser estimulado, e aí ele começa a andar segurando nas coisas. Leva os tropecões, cai a primeira, a segunda, aí vai aprendendo a se equilibrar, aí não precisa de governo nenhum, é capaz de andar sozinho. Então, do micro, nós aprendemos a ser referência para aqueles que estão também precisando dar os seus passos e às vezes superar aqueles que os ensinaram. Porque a criança pode aprender a engatinhar, a andar de pais e depois se tornar um atleta, coisa que os pais nunca foram. Pode ser um campeão de maratona, um campeão de corrida, um campeão de salto à distância, salto com vara, enquanto que os pais não saíram da mesa da sala, onde comiam com a criança. Aquela segunda parte, aquele segundo nível da criança foi pela vontade dela, foi pelo esforço que ela teve, foi pelo sonho de ser alguma coisa diferente, mas que precisou sair do berço, sair do arrastar a fralda pelo chão, do ter medo de ficar em pé. Nós todos somos referências, no micro, na família, na escola. Nós sempre lembramos aqui que cada um de nós pode não se lembrar dos professores dos níveis mais altos de nossos estudos, nosso colegial, nosso ginásio, nossa faculdade, mas você nunca vai se esquecer do professor do seu primário. Você pode estar velho, mas você vai se lembrar daquela pessoa que te ensinou a ler, de como ela era. Você vai se lembrar do perfume que ela usava, basta você sentir aquela fragrância, que você fala, nossa, minha professora do primário usava esse perfume. Imediatamente, é tão poderoso o nosso receptor olfativo, que representa, na história da evolução dos nossos corpos, o primeiro, o mais primitivo dos sentidos de percepção, que é o olfato, que você tem uma memória olfativa que passa décadas e você sabe como era o cheiro do lombo que a sua avó fazia no fim do ano. Quando você era criança, que ia passar a festa de Natal na casa da avó, da tia, de alguém, que cozinhavam aquilo, aquele cheiro entrava na sua narina e você registrava. Você vai sentir isso 30, 40, 50 anos depois e vai se lembrar. Isto está impregnando o seu ser com essa memória. Assim também é a emoção daqueles que fizeram você se sentir capaz, que é o que acontece com o aluno nos primeiros degraus do ensinamento, sentir-se capaz. Sentir-se que daquilo que é a ignorância total, pode-se extrair alguém que decifre o que está escrito no quadro negro, na placa de aviso. E a criança descobre esse mistério. E aí, por onde ela anda, ela fica lendo a placa. Está dentro do carro com o pai e ele fica, para pai, vai mais devagar que eu tenho que ler. Ele quer ler a placa do taquaral. Mas ele ainda não é rápido, ele tem que ficar raciocinando, não automatizou, mas ele já conhece. E aí então ele decifra um mundo, decifra e acha que agora ele entende, ele é cidadão porque agora ele sabe falar a língua e sabe ler e sabe se expressar. Mas já perceberam que a maior parte das pessoas fica feliz nisto e para por aí? Para por aí. Você aprendeu a ler e escrever com alguém que te ensinou e disse, você vai ser uma pessoa muito capaz, você vai vencer os obstáculos. Depois que você aprendeu a ler e escrever e agora você ganha o suficiente para não faltar comida na sua casa, você sabe escrever?
Você aprendeu a escrever melhor? Você renovou a sua capacidade de aprofundar o que significa a leitura de um texto diferente daquele que você está acostumado? Ou você apenas só faz aquilo que é necessário para que a comida esteja na mesa? As pessoas que se relacionam agora usando os aparelhos eletrônicos, a cada dia estão emburrecendo, porque elas têm preguiça de escrever aquilo que já não sabiam escrever antes e vão diminuindo as palavras até que escrever por símbolos. E escrevem tudo errado. Mas não, é que a gente se entende. Sim, mas é um idioma totalmente esdrúxulo, que não faz sentido nenhum, a não ser para quem está habituado naquele pedacinho de vidro a ler algumas coisas, que às vezes até também confundem o que está lendo, ou quem está lendo. Quais são os exemplos que nós estamos seguindo? Por que nós estamos acomodados nas coisas? Ah, é suficiente você decodificar o que está num cartaz. Mas se você tiver que fazer um exame e precisar estudar uma apostila, você será capaz de ler tudo e entender o conteúdo? Se você tiver que se manifestar em uma conversa com alguém que tem um conhecimento específico de uma determinada área, você será capaz de falar na linguagem desta pessoa para ela entender? Nós ficamos felizes quando nos alfabetizamos. Agora, faça um teste, pegue uma folha de papel quando você chegar em casa, escreva uma folha, só uma folha. Só uma página, melhor dizendo, porque folha frente e verso é muito trabalho. Só a primeira parte da frente. Escreva sobre alguma coisa que você invente lá, banquinho de madeira. Escreva sobre um tema qualquer que você escolha. Veja se você consegue preencher a folha. Aí você vai entender uma coisa, que o idioma, que a língua, falada ou escrita, ela é apenas uma ferramenta. Que ela não tem nenhum sentido se você não souber usar. Se você não tiver o que construir com ela. É como você que não sabe cozinhar, chegar numa cozinha esplêndida, com um monte de gaveta lotada de aparelhos e de peças de cozinha. Faca de todos os tipos, faca de cerâmica, faca de aço, faca de isso, de pão, faca com serra, sem serra, faca de todo jeito. Você não, para que serve isso? Você vai numa noite especial, num jantar de uma casa de uma pessoa, de um restaurante mais chique, ele põe 15 talheres em volta do seu prato. Você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu como agora? Eu estou com fome, eu só quero comer com a mão. Por quê? Porque nós não sabemos a etiqueta de como é a utilização dos talheres. Você sabe que garfo é para pôr na boca depois que espetou o boi. A faca é para cortar o boi, para ele não caber inteiro na boca, tem que cortar os pedacinhos. Colher é para pegar creme, para pegar coisa úmida. Essa é a básica. Mas imagina, é claro que as etiquetas sociais, elas não representam o importante da vida, mas a comunicação é fundamental. Então, quando você abre um monte de gaveta que estão ali presentes, todas as letras do alfabeto, o que você vai fazer com elas? Elas estão lá. Você é que as combina. Como você as combina? Aí está. Você pode saber decodificar o A com o B, com o C. Ah, sabe uma coisa interessante que eu de vez em quando comento aqui, até para você descobrir e ficar encantado como eu fiquei, quando eu descobri isso, muito tempo atrás? É que no nosso alfabeto nós temos 2 tipos de letras, não é? 2 tipos. Umas são chamadas de, são só 5, só para facilitar. 5, são chamadas de vogais. Vogais. Vogal. Por que será que tem esse nome, né? Vogal. Vogal é parecido com vocal. Vocal é aquilo que vem da voz. As vogais têm esse nome porque elas são vocais. Ela tem voz. Então, o A
soa A, o E soa E, o I soa I e assim por diante. Agora, tirando essas 5 que tem voz, como se chamam as outras? Consoantes. Aquelas que só soam quando estão com. Elas não têm voz própria. O nome delas, consoante, é que elas só soam quando elas estão com. Com quem? Com uma vogal. A letra C não tem som. Você pode falar... Mas você não sabe que raio, que negócio é esse. Você imagina que esse... Se você puser alguma letrinha vogal, vai te dar um K. Mas só vai ser uma letra identificável depois que você puser uma vogal junto. Consoante e vogal. Elas têm que trabalhar juntos. Aí você vai ver que você não consegue escrever uma palavra muito grande só com consoante. Junta o S com o R, com o N, com o T, com o K, com um outro F, com outro L, com um outro P. Repete isso. É impossível, porque ela não tem som. Quando você então compreende que as letras e são restritas, são um número não são um número muito grande. Elas são apenas a faca, o garfo, a colher de diversos tamanhos que você tem para você cozinhar no seu fogão da inteligência. E fazer o discurso, fazer a escrita. Você percebe que não é suficiente conhecer o que é garfo, o que é faca, o que é colher. Você precisa saber para que usa e como usar. É aí que você se torna alguém que cozinha. É aí que você se torna alguém que tem conhecimento e sabe expressar-se. Só que essa é uma dificuldade que você só vai descobrir que tem quando você pegar uma folha de papel, como eu disse aqui, escolher um tema que você mesmo queira e começar a misturar as vogais com as consoantes através de uma ideia. Qual é o objetivo de você escrever aquilo? Aonde começa, qual é o desenvolvimento e aonde acaba? Porque senão, quando você vai ler, é um conjunto desconexo de frases que não levam você a lugar nenhum. E demonstram que você não foi capaz de criar um todo. A dona de casa que cozinha sabe que se ela tiver para fazer um bolo, 15 ingredientes, ela só vai chegar no final com o bolo pronto, se ela colocar os ingredientes na ordem certa. Se ela não fizer isto, o bolo não termina, não fica bom. Ele não dá resultado. Se ela primeiro coloca o leite, não põe a farinha, se ela mistura o leite com o ovo, bate tudo e põe no forno, depois vai jogar farinha em cima, não vai sair bolo. Ela precisa seguir aquilo que é chamado de receita. Receita. Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo? Para sair o bolo. E ainda assim, às vezes, fazendo tudo certinho, ainda o bolo não sai. É que a cunhada te ensinou, mas não pôs o pulo do gato, para você fazer o bolo dar certo. Faltou alguma coisa ainda no processo. A escrita representa você. A fala representa você, como cozinheira, como você vai organizar as ideias, os assuntos, os temas que você vai pôr. Ah, eu vou falar sobre o banquinho de madeira. Ah, ótimo. Começa com o quê? Ah, eu vou começar com a árvore. Não, mas a árvore vai ter que nascer. Vou começar com a semente. Só que aí você vai começar com a semente que o cara jogou na terra, que cresceu, o sol bateu, choveu, umedeceu, cresceu, aí levou 500 anos, ficou uma árvore. Aí alguém foi cortar a árvore. Você vai ver, é muita coisa para uma página. Uma página é muito, não dá. Aí você já chega na serraria, já corta toda a parte inicial, você já começa a reduzir o universo para aquela folha.
Aí você chega na serraria, aí os caras estavam lá, resolveram, tinha um monte de pedaço de pau lá inútil, aí alguém teve a ideia de usar uns pedaços lá e fazer um banco. Aí você já começa a organizar melhor a estrutura, para depois chegar ao que você queria dizer com o banco, que às vezes é o banquinho onde você toma o seu café da manhã, na sua casa. Por que aquele banco é diferente do banco que está na loja, é diferente do banco que está na casa do seu vizinho, do seu amigo? Porque aquele banco tem uma historinha que é na sua família. Já quebrou a perna, colaram, aí esse banco de casa, já uma pessoa que estava aqui, não percebeu, ela deu um pontapé, o banco caiu, bateu na quina, quebrou a base do pé, aí o banco ficou manco. Aí teve que ir lá, consertar, colar. Então é a sua história do banco, que é diferente da história do outro. Mas para você chegar nisso, você precisa usar este conhecimento que você aprendeu na escola. Mas que geralmente você não exercita mais. E é por causa de não exercitá-lo que nós temos muitas vezes dificuldade de conversar com as pessoas. De ser claro no que vamos falar. De explicar coisas que às vezes a gente sabe, mas não é capaz de dizer com clareza. Então isso demonstra uma imaturidade do espírito. Não é no seu conhecimento. Ele sabe o que é vogal, o que é consoante, ele sabe escrever. É como ele se expressa, como ele combina isto. Com qual objetivo? Porque se você quer comprar um banco, você vai escrever aquela cartinha, aquilo lá, com uma finalidade, que é convencer alguém a que te venda o banco. Se você precisa fabricar o banco, você vai precisar escrever a cartinha para um fabricante com outra especificação. Eu preciso de um banco que seja de tal madeira, com tal característica, sem quina, que tenha as barras reforçadas, que tenha borrachinha nas pontas das pernas para não raspar o chão. Você tem que escrever de outro jeito. Se você quer fazer do banco uma poesia, você já pode escrever de uma outra forma totalmente diferente. Já não é mais para o construtor, não é mais para quem vai comprar um banco. É para quem vai sonhar com a beleza do que 4 pernas de pau pode representar na sustentação de uma alma. Quando você se senta num banco, você nunca pensou que sobre 4 pedaços de madeira mortas, Deus permite que você, com uma alma criada há milhões de anos, possa se apoiar. Mas para você fazer poesia, você precisa saber. A nossa condição evolutiva de espíritos na Terra, que muitos imaginam que é para você ter o salário no fim do mês, conseguir comprar o que você gosta, poder depois passear um pouquinho, ter um pouco de luxo, um pouco de conforto, isso também é bom. Mas você acha que foi para isso que Deus criou você? Que é para essa finalidade que você tem um corpo que tem 10 trilhões de células. 10 trilhões. Todas elas trabalhando em harmonia para que você possa ter um corpo que represente uma ferramenta que você utiliza. Será que viver é apenas isso? Encher a barriga, tomar alguns pileques, pintar a cara, mudar a cor do cabelo? Seria isto se nós não tivéssemos que ir embora daqui? Isso seria um objetivo, sim, importante, se nós tivéssemos que nos eternizar na convivência. Mas todo mundo vai ter que dar adeus. Adeus. A tudo que achava que era importante. E aí vai levar o quê? Só o alfabeto. O que você fez com as letras? Como você desenvolveu a sua inteligência? Como você desenvolveu e demonstrou o seu afeto? Como você escreveu para as pessoas? Que elas eram importantes para você? Como você demonstrou quem você era? Na maneira de falar, na maneira de se dirigir às pessoas que você tem em contato. Não é só a pessoa que você gosta.
que é o que mais a gente quer, né? A gente quer se dar bem com aqueles que são agradáveis porque não nos incomodam. Não. Mas se você só se relaciona com quem não te causa problema, você não evolui, você não melhora. Você apenas fica na mesma situação. Por isso é que muitas vezes existe uma reviravolta na nossa existência, e você que estava morando tranquilo agora tem que ser mandado para outro lugar. Você agora precisa viver uma outra experiência, tem que passar por outras coisas, vai ter que desenvolver outro padrão do seu espírito. E é por isso também que nós alternamos muitas vezes nas diversas encarnações a condição masculina com a condição feminina. Nascemos como homem, nascemos como mulher. Para que aprendamos a respeitar ambos os sexos. Aprendamos a obter valores e ensinamentos das dificuldades e das vantagens que cada um deles apresenta. E isso nos complete, isso nos abasteça, isso nos fortaleça. Isso não é religião. Isso é pedagogia divina. Conduzir o espírito simples e ignorante para que ele seja um espírito lúcido. Daí ser importante que nós entendamos que no micro a pedagogia divina já nos favorece. Depois nós ampliamos isso para a escola. Pessoas que já estudaram, que já aprenderam, ensinam aqueles que não sabem, para que depois eles saibam. Depois a escola vai se ampliando para ir degrau por degrau, facilitando o avanço da inteligência a patamares mais luminosos, mais complexos. Até que um dia o analfabeto do primário se torna professor na mesma escola que ele estudou, em que ele foi alfabetizado. Ele já sabe o suficiente para ensinar, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer faculdade. Quantos professores que vão a cursos de pedagogia, cursos de línguas, etc., estão dando aula ao mesmo tempo? Fazem cursos se qualificando e ao mesmo tempo vão ensinando outros que não sabem aquilo que ele já sabe. Então vamos fazer a pergunta hoje. Você pode não ser professor, pode ser não ser nada, mas quem é que você ensinou hoje alguma coisa? Hoje. O que é que você ensinou hoje para alguém? Não com o propósito de ensinar, mas com um exemplo que você deu, com uma maneira de falar que você teve, com um alerta, olha, não faz assim porque isso é perigoso para você. Como você usou a ferramenta da expressão, tão fundamental para que nós nos tornemos o que vamos ser um dia, para que ela fosse, de verdade, essa ferramenta que Deus te concede na inteligência para que você faça uso, a fim de que outros melhorem. Porém, se nós pensarmos quantos a gente xingou hoje, é capaz da gente se lembrar. Quantos nós criticamos, metemos a boca, reclamamos, falamos, isso está errado, você não é, você é um safado, sem vergonha, isso não presta. Nós sabemos fazer isso, é fácil. É fácil. Um dia, uma mãe tinha uma filha adolescente e essa menina reclamava de tudo, falava mal da vizinha, falava mal das amiguinhas da escola, nada estava bom. E a mãe dizia para ela, minha filha, tenha calma, nem todo mundo entende o que você entende, tem que ter paciência, as pessoas são diferentes umas das outras. E nada da menina aprender. Um belo dia, a mãe chamou a filha para dar uma volta na cidade a pé. E então, a mãe levou a menina para um canteiro de obras, onde havia um trator, que tinha uma haste, num braço metálico, uma haste que levava um peso muito grande, e que ele agitava aquela bola de aço, e ia derrubando tudo pela frente. E aquele estrondo, né? Aquele guindaste passava com o bração assim, aquela bola vem atrás e ia derrubando parede, derrubando viga. E aquilo era um barulhão, aquele poeira. A mãe parou, a filha fez assim, nossa mãe, olha só isso, o caminhão está destruindo esse prédio.
A mãe então disse para ela: filha, vamos ficar aqui para ver esse negócio? Você viu esse prédio aqui a gente conhecia. Você lembra que a gente vinha brincar quando você era criança, a gente brincava aqui na calçada? É, mãe, nossa, era um prédio bonito, olha, ele está destruindo isso. E não tardou meia hora que elas ficaram ali e não havia mais nenhuma parede em pé. Aí a mãe disse para ela: você está vendo, minha filha? Você lembra quanto tempo levou para construir esse prédio? Tijolo por tijolo. Você ainda não tinha nascido, eles levaram para construir esse prédio 4 anos. Mas você esteve comigo aqui, você viu que em 30 minutos eles demoliram. É isso que as pessoas fazem quando usam da palavra como um instrumento de destruição. Destroem em poucos minutos aquilo que se levou muito tempo para ser edificado. Eu conheço muitas pessoas que entraram em processos depressivos, que até buscaram fugir da situação difícil através do suicídio, que foram vítimas de coisas desse tipo, de situações de conflito familiar, de disputas ou de críticas constantes, por se sentirem inúteis, por se sentirem apequenados, não capazes, e que por isso achavam que era melhor ir embora. Sabe quanto tempo levou esta alma para ser edificada? Desde que Deus soprou para que ela existisse do barro, como um ser inteligente? Quantos milhões ou bilhões de anos esse espírito não está evoluindo? Para que chegue agora e alguém diz: você é um inútil, você não sabe fazer nada, tudo que você faz você quebra. E esta pessoa tome aquilo como se fosse uma sentença de imprestabilidade. Ela não presta para nada. E por causa disso, fragilizada emocionalmente, talvez arrastando traumas de outros tempos, ela acha que ela é melhor ir embora. Assim ela dá menos trabalho e não dá tanta vergonha. Esta é a dificuldade de você que conhece consoante e vogal, não saber o que fazer com elas. E achar que pode usá-las para torná-las venenosas, mentirosas, agressivas, injustas, mesmo quando corretas. Ao invés de usar essa ferramenta para fazer diferente, nós não temos a capacidade de entender o alfabeto para transformá-lo num lança-chamas. Nossa intelectualidade não nos foi dada para que nós fizéssemos disso um instrumento de destruição das reputações ou dos talentos alheios, porque todos os possuem, todas as pessoas. E uma vez, quando tratava deste tema com Francisco Cândido Xavier, o médium famoso, nosso irmão querido, de quem nós herdamos sem nunca ter lhe dado nada. Nós somos herdeiros injustos da fome, do sofrimento da doença, da injustiça que ele sofreu, e até hoje comemos disso sem lhe dar sequer obrigado. Mas quando Emmanuel falava com ele a respeito de como fazer as pessoas tornarem-se melhores, Emmanuel disse a ele: Chico, quando alguém disser a você que vai capinar o mundo, não o censure, não diga que ele não é capaz, não diga que o mundo é muito grande, não diga que ele está alucinado, que ele é presunçoso. Não. Entregue para ele uma enxada. Quando alguém disser para você que vai capinar o mundo, dê a enxada.
Porque se estivesse faltando só enxada para ele começar, você já deu a ele a chance de ele fazer. Você não disse para ele, você não é capaz, você está se achando com o rei na barriga, você está achando que você é muito superior a todo mundo, você não vai chegar nem na esquina. Não, deixa ele descobrir, apoie-o, faça com que ele tenha a chance de começar. Ele vai descobrir que ele não é capaz de capinar o mundo inteiro, mas você o terá ajudado. Você terá dado a ele a palavra de estímulo, você terá dito a ele, vai, eu te dou a enxada. Vai em frente. Se ele capinar 100 metros, já é melhor do que não capinar nada. Se até ele se cansar, ele capinar 1 quilômetro, como não terá sido bom ter recebido a enxada? A utilização da sua capacidade de apoiar os outros representa a demonstração de quem você é. O invejoso quer diminuir aqueles que querem ser mais. O invejoso quer lançar espinhos na estrada dos outros, para que os outros não façam aquilo que ele não tem coragem de fazer. Mas quem entende o que significa ser dotado de conhecimento, de lucidez, de uma visão para o futuro, quem entende isto, ao invés de censurar alguém por ela estar sonhando fazer uma coisa que você acha que ela não é capaz, você ofereça a ela ajuda. Ofereça. Para que ela possa, ela mesma se desafiar. Eu te ajudo. Faz que eu tomo conta da sua filha. Faz que eu faço eu faço o lanche para você ter o que comer. Faz que eu te dou a enxada. E se essa pessoa vencer, que felicidade vai ser para todo mundo. Que o mundo esteja limpo de toda a erva daninha. Se essa pessoa vencer e ajudar alguém, que felicidade não haverá naqueles que foram beneficiados pelo bem que ela fez. Todas estas são coisas que nascem de você. Se você é um bom exemplo, mesmo que você não fale nada, os outros te olham. Nós estamos sofrendo na terra e naturalmente em nosso país a escassez de exemplos nobres. Temos nos indignado com a ausência de decência daqueles que deveriam estar decidindo corretamente. E se você se deixa indignar por uma situação assim, eu pergunto a você, como você quer que isso mude? Se você não der bons exemplos, se você não adotar as posturas necessárias a dizer, isto não pode ser assim, não incendiando, não quebrando, não depredando, mas demonstrando. Que exemplos nós daremos? Com o nosso comportamento, com nossa ação no bem. Vai ficar xingando pela internet? Vai. Isso vai mudar quanto? Acha que aqueles que estão fazendo o que estão fazendo estão muito preocupados? Se vão receber WhatsApp, se vão receber telefonema, acham que vai ser assim? Ai meu Deus do céu, eles me mandaram uns WhatsApp meio pesado, me chamando de filho daquilo. Nossa, eles vão até perder o sono. É o nosso comportamento, é a nossa determinação, é a nossa demonstração que vai educar. É por isso que é necessário sim que as pessoas possam se dispor a mostrar-se publicamente. Como cidadãos. Para que aqueles maus governantes, em qualquer área das três que governam uma nação, percebam que não são mais bois que não
que não fazem outra coisa senão obedecer quem os envia para o matadouro. Me recorda muito o hino que cantamos, sobretudo nesta época. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. É do exemplo do povo que se levantam os valores que vão debruçar-se sobre o povo. É daquilo que falamos, daquilo que agimos, daquilo como nos conduzimos, que nós demonstramos quem somos. No micro, na família, no trabalho, na cidade, na comunidade e na nacionalidade. Porque, na verdade, não é uma questão de escolhas partidárias, não. Já falamos isso em outras palestras. É uma questão de natureza de espíritos. Natureza de espíritos. Os espíritos atrasados buscam as coisas que são ligadas ao seu padrão. São desonestos, são arrogantes, sensuais. Estas são definições do mundo espiritual no Livro dos Espíritos e na Gênese, de Allan Kardec. São estes os espíritos que defendem a impunidade para os malfeitores, a liberdade para prisioneiros, a capacidade de fraudes intermináveis para se manterem no comando. São estes. Isso está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100. Características dos espíritos impuros. Se você lê quais são as características, mentira, sensualidade, cupidez, avareza, sordidez, tudo isso você sabe identificar. E do outro lado você tem os que são chamados pelos espíritos de bons espíritos, que estão num padrão mais elevado do que estes primeiros. Esta é a luta agora, na Terra toda, não é só no nosso país, em todos os países da humanidade, pela transformação que se está a acontecer. São os padrões inferiores lutando contra os padrões melhores. Aqueles que não fazem nada, não demonstram que estão defendendo virtudes. Se igualam aos que estão defendendo suas regalias como espíritos atrasados. Fazem parte do mesmo contingente de entidades que não se prestam à evolução de um orbe. Não importa em que nível da sociedade eles estejam, se são simples populares ou se são autoridades, não importa. O que importa para os espíritos é qual é a sinalização que nós, como indivíduos, daremos. Porque aquilo que nós defendermos será também aquilo que nos vai julgar. E isto, não é? O Cristo falou, Jesus disse: com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Do mesmo jeito. O conhecimento do cristianismo, dos valores do Espírito, que nos ilumina o raciocínio, que nos faz pensar sobre virtudes e valores, foi exatamente um esforço da espiritualidade superior há muitos milênios
de educação, pedagogia. Pegar o ignorante pela mão e conduzi-lo como um espírito, a fim de que ele vá melhorando em cada vida, em cada vida, em cada vida, em cada vida. Mas imagine que você tem uma pessoa na sua família, você que está aqui, você que me assiste, que gosta de tomar umas pingas. Que toda vez você vai precisar falar com ele, ele está meio alterado porque tomou umas pingas. Aí cai na sarjeta, você vai lá, recolhe, dá um banho frio, aí ele se arrepende, não faço mais isso, você estraga a nossa família, não, eu juro que eu não vou fazer mais. 15 dias depois, tem aí um probleminha, resolve tomar umas pingas e cai de novo. E assim você tenta, e você percebe que depois de 20 vezes, se há uma coisa que não é verdade, é ele querer sair da condição de ébrio. Ele gosta disso. Se ele gosta disso, é uma violência tentar retirá-lo à força disto. Então é preciso deixá-lo na sarjeta. Porque ele foi parar lá porque ele quis. Essa é a consequência dos atos. A lei do universo faz assim com todos os filhos. Em evolução. Não é que eles vão morrer e nunca mais vão poder viver. Não, eles continuarão podendo evoluir. Só que agora com a consequência daquilo que eles escolheram. Nesta casa divina, que é a Terra, ou em uma outra, um pouco mais atrasada. E isso vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Agora, como você se candidata para um lado ou para outro? Aprendendo a combinar as letras, a fazer um discurso decente, a usar seu conhecimento e sua inteligência para defender os valores que, segundo aqueles que vieram nos pegar pela mão, são os melhores. Os valores que Jesus nos ensina são indestrutíveis em todas as épocas. Todas as sociedades cristãs foram criadas com os princípios de nobreza. Não matar. Você não encontra em nenhuma das leis, principalmente no Ocidente, nações que tenham elegido a possibilidade de se matar indistintamente. Pode matar que você não comete nenhum delito quando mata. Não. Você não encontra na ordem legal dos povos, em todo este período da evolução humana, autorizações para agir em prejuízo dos outros. Inclusive, por exemplo, nos países do Oriente, né, eles levam a lei lá a ferro e fogo. Quem é pego roubando, cortam a mão. Essa é uma mácula, essa é uma nódoa que fica para o resto da vida. Tal é a gravidade. Não existe nenhum código que diga pode roubar que você vai ser enaltecido. Porque esse é o valor que constrói uma sociedade. Pode matar, que é assim que a gente prospera. Me digam em que nação existe uma lei, um código, que se construiu com base nestes princípios, que ainda esteja valendo nos dias de hoje, civilizada como poderíamos considerar as nações. Não me refiro a tribos indígenas, não me refiro às nações que estão ainda no estágio de barbárie. Que estão no estágio de barbárie até porque adotam esses tipos de legislações rústicas. Mas por que então para nós passou a ser normal que alguém possa roubar? Por que para nós passou a ser normal que se possa matar a criança na barriga da mãe? Nós vemos ecologistas defendendo os animais para que eles não sofram violência. E eles mesmos, nos países em que estão, apoiam o aborto. Querem proteger o cachorrinho, o gatinho, mas querem matar o filho na barriga da sua mãe.
Esta é uma insanidade. É esta a insanidade que nós queremos para nós, para nossos exemplos de vida em sociedade? A não ser que você seja um abortista ou você seja uma pessoa leviana que para fazer filho e pôr para fora, você acha vantagem. A não ser que você seja um ladrão que adora roubar dos outros e fique garantido para não ser preso nunca, você apoiará esse tipo de medida. Mas se você não é nenhum desses dois, ou de outros padrões ilícitos que parecem ser legais, se você não é isto, você tem que demonstrar que você não é isto. Você tem que apoiar aquilo que nós queremos demonstrar publicamente. Porque se você for apenas um omisso, você não é diferente de quem rouba. É esta a situação que a humanidade está vivendo. Não é só o Brasil, não. É a humanidade. Vimos os nossos irmãos da Bolívia. Vimos os nossos irmãos do Peru. Estamos vendo a população da Venezuela. Demonstrando quais são os princípios que querem. Cansados, como nós, de tudo aquilo que é indecente. Não será Deus que vai construir uma sociedade melhor. A força somos nós, com o amparo divino, com os exemplos recebidos, com a postura correta, pacífica, nobre, mas autêntica. Porque é para isso que temos inteligência. Dizem que a Bíblia é o livro de Deus. Mas já notaram que não foi Deus quem escreveu? Não foi Deus que fez cair do céu as páginas que estão dentro do livro santo, que os homens dizem, é o livro de Deus. Quem escreveu o livro de Deus foram homens. Inspirados certamente por princípios elevados. E onde está dentro do livro de Deus o princípio que você pode roubar o seu semelhante? Quando os 10 mandamentos são muito claros. Não furtareis, não matareis, não cometereis adultério. Tudo isto está sendo questionado, está sendo invertido, como se os mandamentos fossem, podem matar, que a lei deixa. Podem roubar, que vocês não serão presos nunca. Podem cometer adultérios, podem ser pedófilos, podem ser tudo o que quiserem, que é da natureza. Com a televisão, inclusive, estimulando estas coisas. Pare de achar que você não tem como melhorar as coisas. Você tem. Pare de ser aquele que apenas liga a televisão para dar risada desses programas indecentes, que usam a ironia ou o riso para dominar o que você pensa que você é. Você é muito mais do que eles consideram que você é. Faça valer esta existência como aquela em que você escolheu com lucidez. Não por interesse pessoal, para não perder uma vantagem, para não perder um dinheirinho que entrava. Não, para não perder a boquinha do seu parente que agora faz parte do esquema. Faça uma escolha decente, com base nos valores da nobreza. E mesmo que tudo se acabe neste lixo que nós vimos tentar se implantar, mesmo que isso continue, você não faz parte dele. E você mostrou que não faz. A ordem do universo sabe. Mahatma Gandhi tem uma frase que imortaliza tudo isto, que diz assim: mesmo quando você for a única opinião
contra todas as demais. Mesmo que você esteja sozinho, a verdade continua sendo a verdade. E se você a defende, você não precisa ter medo de nada. A verdade será a verdade, mesmo que você seja o único que a defenda. Não é porque a maioria é contra que ela deixa de ser verdade. Foi assim que Jesus mudou a humanidade, sozinho. O cristianismo não é um lugar para você, como muitos imaginaram, porque foi assim que foram educados, para você ouvir alguém falar, dizer amém e voltar para casa para continuar tão ruim como sempre fomos, esperando a próxima cerimônia. Não. Esse foi o cristianismo que estes homens corruptos fizeram. Não foi o cristianismo que Jesus veio aqui exemplificar. O que Jesus veio fazer não foi inventar uma religião. Jesus veio ensinar a viver de uma outra forma. Simplesmente, humildemente, fraternalmente. Só isso. E os espíritos que sabem o que nós estamos fazendo na Terra hoje, não pensem vocês que estão aqui por acaso. Menos ainda que estão conhecendo a doutrina espírita por acaso. Nós estamos aqui nesta época para que estas verdades, estes valores, possam ser vividos com lucidez, com correção, com coragem. Do mesmo modo que nós devemos usar nossos potenciais de comunicação para ajudar uma pessoa que está caída a que se erga, nós temos o dever de erguer uma sociedade que foi empurrada para o buraco por gente que não defendia valores. E este é um dever que não é de um governo, não é de uma só pessoa, é um dever de todos os que acreditam nesses valores. Mesmo que sejam anônimos, mesmo que sejam criaturas que ninguém sabe onde moram. Somos nós. O universo sabe aonde estamos. Pensem nisso. Essa é a única religião que abre a sua mente para que você seja construtor do seu próprio destino. Como pessoa, como família, como cidadão de uma cidade, como membro de uma nação e de um mundo, filho de Deus, como membro da humanidade. Você, tenho certeza de uma coisa, não vai se esquecer de valores como estes que nesta noite estamos falando. Veja qual é a página da vida que você quer deixar registrada nos anais da sua alma. Dia 17, domingo, nós podemos dar um passo. Não é o único, nem é o primeiro. Mas todos os dias, nós devemos dar todos os passos que pudermos. Nós devemos falar, devemos exemplificar com comportamentos, devemos agir com correção, para que valha a pena ter vivido esta época da humanidade, ao invés de precisarmos ser levados daqui às pressas, para um mundo pior, porque não merecemos o mundo melhor que se avizinha. E se avizinha muito mais depressa do que vocês podem pensar. Muito mais depressa. Mas só vai poder ficar quem merecer estar nele. Como a arca de Noé, esta arca também está fechando as portas. Entre logo,
Porque depois que as portas se fecharem, não adianta mais nem rezar, porque aí tudo já terá sido definido. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que vocês não são apenas a massa de células que vocês veem no espelho quando vão pentear o cabelo. Vocês são o brilho que brilha no olhar que vê a si mesmo. Vocês são aquilo que faz com que esta massa obedeça uma vontade. Que esta língua fale o que você acredita. Que estes braços façam o que você acha que é certo. Porque aquilo que você vê no espelho vai para o cemitério. Mas aquilo que faz funcionar esta imagem, isto vai ter que prestar contas daquilo que resolveu fazer com o corpo que teve. Esse é você. É o que você não enxerga com os olhos, mas que Deus vê e que todos veem através de seus exemplos. Pensem nisso. Muita paz.